Queridos irmãos, queria pedir que você ficasse um pouquinho ainda em pé. Hoje, quando eu estava me arrumando para vir para cá, cadê minha esposa? Vem cá, mano. Eu estava falando com ela, falei, meu Deus, como é bom poder cultuar. Não é? Como é bom poder cultuar. E durante todo esse dia eu lembrei de um hino que a gente cantava aqui há muito tempo. Na verdade, na época que ele cantava, era só eu e Manuela, né, que a gente cantava, não tinha todos os irmãos aqui nos apoiando. E esse hino ele fala sobre que o nosso prazer está na presença de Deus. Eu queria relembrar esse tempo um pouquinho com você. Eu queria que você cantasse comigo. Eu queria que você pudesse, se você não souber cantar, se você não conhecer o hino, não tem o telão ali não. Mas se você pode fechar os teus olhos e adorar o Senhor Jesus. Ó Senhor, meu maior prazer estar em tua presença e prostrado aos teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Ouço a tua voz, eu sinto o teu mover aqui. Quero mais de ti, Senhor, do teu poder e tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo, derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor, inunda o meu ser nos rios deste amor. Derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor, inunda o meu ser, não Senhor, filhos desse amor. Aleluia! Quantos amam estar na presença de Deus? Quantos amam estar na presença do Senhor? Então cante mais uma vez. Meu maior prazer, meu maior prazer estar em tua presença, prostrado aos teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a tua voz, eu sinto teu mover aqui. Quero mais de ti, Senhor, do teu poder e tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo, derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah,
noite. Derrama tua glória, derrama tua cheia, oh aleluia. Inunda o meu ser, os rios deixa, derrama tua glória. Vamos cantar todos nós juntos. Derrama tua glória, derrama tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser, os rios deste amor. Faz uma oração. Derramado. Glória a Deus. Aleluia. Esse hino falou muito ao meu coração durante todo este dia. E eu lembrei do tempo que nós cantávamos ele aqui na igreja. Por isso que eu queria cantar e relembrar com alguns irmãos aqui. Amados irmãos, sem mais demoras, eu queria pedir que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14. A palavra do Senhor tem tocado, falado muito comigo, no meu coração, nesta palavra. Na verdade, essa palavra o Senhor me deu em uma dessas madrugadas atrás, e confesso que fui muito tocado por essa palavra, e a minha oração é que Deus me dê graça de poder passar para você hoje, pelo menos um pouco daquilo que Ele falou comigo, pelo menos um pouquinho. Se eu tiver pelo menos a capacidade de passar pelo menos metade daquilo que Ele falou ao meu coração, tenho certeza que todos nós seremos edificados. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 13 e o versículo 14. Se você achou, por favor, diga amém. Amém. Palavras de Jesus. E tudo quando pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Amém? Quero ler mais uma vez com você, tendo em vista que é um versículo muito pequeno. Se a sua tradução for igual à minha, leia comigo em uma só voz. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei,
a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Amém? Podeis sentar, amados irmãos. Eu faço as minhas palavras mais uma vez, como eu falei no início, estou muito feliz de ver os irmãos, de rever os irmãos. Passamos por um momento difícil, mas Deus nos deu vitória. Fica mais uma para conta. Mais uma para conta. Só tem cicatriz. Quem passa por luta, e as cicatrizes são as marcas do vencedor, não é verdade? Essa palavra, querido Deus, tem falado ao meu coração já de alguns dias para cá. E como eu falei, em uma dessas madrugadas, Deus falou comigo e eu fiz questão até de compartilhar em uma rede social, para poder abrir um pouquinho esse leque sobre esta palavra. A Bíblia, ela não erra. A Bíblia, ela é a inerrante palavra de Deus. Porém, alguns textos na Bíblia Sagrada, nós erramos porque interpretamos de uma maneira errada. Não é ela que erra, nós é que erramos na interpretação, no entendimento. Porque às vezes nós, ao lermos um texto da Bíblia Sagrada, nós isolamos um versículo e criamos dele uma doutrina, criamos dele um ensinamento, que muitas vezes, não todas, mas muitas vezes, pode até ser contrário àquilo que de fato o escritor queria falar naquele momento. Por isso que um pregador da palavra do Senhor, ele tem que fazer uso de duas matérias da teologia. Uma é a hermenêutica, que é a arte de interpretar, mas tem uma que é muito importante, que é chamada exegese. A exegese é a maneira com que você vai buscar no texto o sentido literal daquela palavra naquele tempo. O que o autor, o que o apóstolo, o que Jesus queria dizer com de fato aquela palavra, para que nós não possamos cair no erro de muitas vezes ser levados por ventos de doutrina e muitas vezes ensinamentos errôneos. Esse é um daqueles textos que muitas vezes nós interpretamos de uma forma um tanto que equivocada, porque ao ler essa palavra, a grosso modo, e tudo que pedirdes em oração, a primeira coisa que vem à nossa mente é achar que eu posso pedir qualquer coisa, exatamente qualquer coisa, que Deus vai me atender. Às vezes nós olhamos e pensamos que esta palavra é como se fosse um cheque em branco, assinado com Jesus, por Jesus, te dando o direito de gastar naquilo que você imaginar ou que você desejar. Nós achamos que aqui é uma procuração que Deus dá para nós, para simplesmente depois de qualquer pedido, seja ele qual for, nós orarmos e colocarmos o nome de Jesus embaixo e nós acharmos que de fato seremos atendidos. Porém, é errado. Por quê? Porque muitas orações nós fazemos, e vou aqui, não vou colocar 100% dos crentes, mas pelo menos 99,9% dos crentes, quando vão orar, eles oram em nome de Jesus. Sim ou não? Sim. Nós terminamos a nossa oração e falamos assim: Senhor, te pedimos isso em nome de Jesus. E nós muitas vezes usamos o nome de Jesus como o Sim Salabim, como o abracadabra, achando que apenas o nome de Jesus vai garantir que aquela oração seja atendida. Mas não é bem assim. Quando o Senhor Jesus, ele disse aos seus discípulos: e tudo que pedirdes em meu nome, no sentido aqui mais profundo da palavra, não era apenas para usar o nome de Jesus, mas sobretudo para estar alinhando a nossa vontade ao desejo de Jesus. Pedir em meu nome tem um sentido aqui de pedir o que Jesus pediria, de orar da forma que Jesus oraria. Deixe-me dar um exemplo a você. Suponhamos que você está com o seu cônjuge, seja marido ou mulher, não seja o que for,
e você vai parar em uma lanchonete, e o seu cônjuge vai dizer o seguinte para você: olha, eu não quero sair do carro não, vai lá e faz o pedido para mim. Ou está em um shopping, uma praça de alimentação, e fala para o cônjuge, a mulher fala para o marido, ou vice-versa, dizendo assim: eu não quero lá levantar para pegar a fila não, vá lá e faça o meu pedido. Quando você vai lá fazer o pedido do teu cônjuge, você não vai pedir o sanduíche ou a alimentação de acordo com o teu gosto, você vai pedir da forma com que o teu cônjuge gosta. Você vai estar ali, de uma certa forma, o representando ali. Você vai pedir, se você sabe se seu cônjuge gosta de determinado alimento, você vai pedir para colocar no prato ou colocar no sanduíche. Mas se o seu cônjuge não gosta, você vai dizer: não, isso ele não quer, isso ele não gosta. Mesmo que você goste, mas como você está pedindo em nome do teu cônjuge, você não vai pedir segundo a tua vontade, você vai pedir segundo a vontade dele. Os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Amém? Então, pedir em nome de Jesus, usar o nome de Jesus, não é apenas usar como uma palavra mágica no final de nossas orações, achando muitas vezes que Deus é o dono de uma mercearia, onde nós chegamos com uma lista de pedidos e começamos a fazer os pedidos aleatórios e chega no final e fala assim: bota na conta de Jesus. Não é assim. Na verdade, pedir em nome é fazer uma oração que esteja de acordo com a vontade dele, que esteja de acordo com aquilo que ele deseja para nós. Por que eu digo isso? Porque João entendeu essa palavra. Quando João viu Jesus falando isso, ele compreendeu o que o Senhor queria dizer com essa palavra. Tanto é que na primeira carta de João, no capítulo de número 5 e o versículo de número 17, 1 João capítulo 5, versículo 14, o apóstolo João ele vai dizer o seguinte: e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. João entendeu esta verdade. João entendeu o que o Senhor Jesus estava dizendo quando pedisse em nome dele. Por isso que ele vai lá e faz o que eu acabei de falar. Ele fala para a igreja: e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então nós podemos entender que existem orações que Deus não vai nos atender, porque estamos pedindo o contrário à vontade dele. O profeta Jeremias, ele diz que enganoso mais do que todas as coisas é o coração do homem. O sábio diz em Eclesiastes ou Provérbios, agora me fala a memória, eu sempre confundo muito alguns versos de um do outro, ele diz o seguinte: que o coração do homem pode traçar planos, mas a resposta certa vem da boca de Deus. Em outro texto, o sábio também vai dizer que há caminhos que para um homem parecem ser bons, mas o cabo deles é morte. Porque existe coisa que a gente pensa que é bom para nós, mas não é. Existem caminhos que nós pensamos que é melhor para nós, mas não é. E nesses momentos, muitas vezes Deus vai dizer não. Por quê? Porque aquilo que nós queremos não é aquilo que Ele quer para a nossa vida. Os irmãos me entendem? Amém? Então pedir em nome está mais alinhado a pedir, ou melhor, está mais voltado para pedir em alinhamento com a vontade do Senhor Jesus. Vamos imaginar que você vai comprar um presente para alguém. Você vai lá na loja comprar um sapato para alguém, ou uma camisa para alguém. Você vai comprar conforme o teu gosto ou conforme o gosto da pessoa? Conforme o gosto da pessoa. Porque você sabe qual era a vontade daquela pessoa. Por isso que às vezes nós devemos entender que não é simplesmente pedir aleatoriamente. Pedir em nome é pedir o que Jesus pediria. Pedir em meu nome, conforme o Senhor Jesus disse aqui, é pedir alinhado com a sua vontade. E como fala João, que se nós pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos
ouve. Pois bem, se eu entendo que pedir em nome de Jesus é pedir conforme a sua vontade, aí chega o X da questão: como então entender e qual a vontade de Deus para a minha vida? Como então descobrir a vontade dele para a minha vida? E a vontade do Senhor é sempre boa para nós, pode ter certeza. Você pode dizer amém por isso, querido? A vontade do Senhor, conforme o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12, ela é boa, agradável e perfeita. Boa, agradável e perfeita. Em um outro texto, o apóstolo Paulo fala que ele sempre cumpre em nós a sua boa vontade. A vontade de Deus para a nossa vida é sempre boa. A vontade do Senhor na nossa vida é sempre perfeita. A vontade do Senhor para a nossa vida é sempre agradável. A Bíblia fala que o Senhor, Ele dá bênção, e a bênção do Senhor não acrescenta dores. Por quê? Porque aquilo que Ele faz para a nossa vida é bom. Aquilo que Ele quer para a nossa vida é bom. Se você está gozando de algo que você acha que é uma bênção, mas está sofrendo por isso, cabe você questionar se foi Deus que te deu ou você que conseguiu por vontade própria. Porque a bênção de Deus não acrescenta dores. Se Deus abriu uma porta de emprego para você e você está sofrendo no trabalho, talvez não seja Deus que abriu. Se Deus te deu, você está com um relacionamento, que este relacionamento está com problema, talvez não tenha sido Deus que deu essa pessoa para você. Ah, pastor, mas eu estou sofrendo com meu marido, você parar. Não, não é isso não, agora é tua hora para consertar. Não vai largar teu marido, tua esposa, não. Você tinha que ter orado antes. Porque aquilo que Deus dá é bom, agradável e perfeito. Amém por isso? Amém? Pois bem, como então descobrir a vontade de Deus? Se eu sei que orar em nome é orar conforme a vontade, como eu vou fazer para descobrir a vontade do Senhor? Existem dois segredos aqui na Bíblia. O primeiro é o próprio João que nos fala, ou melhor, nos escreve, porque quem fala aqui é Jesus. Capítulo 15, está aí, a tua Bíblia está aberta em João 14, então vai para o capítulo 15, versículo de número 7, olha só o que o Senhor Jesus disse: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. A primeira maneira de descobrir qual é a vontade de Deus na minha vida, é quando a palavra dele está impregnada em mim, está dentro de mim. É quando eu tenho uma comunhão com Jesus. Existem coisas que ele não vai me responder, porque ele já me respondeu. Existem coisas que ele não vai falar, porque ele já falou. Existem coisas que ele não precisa revelar, porque já está revelado. Quando nós debruçamos sobre a palavra, quando nós buscamos nos alimentar da palavra, nós começamos a entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida, qual é o propósito do Senhor para a nossa vida. Deixe-me dar um outro exemplo, e essa noite talvez eu vou dar alguns exemplos para você, mas deixe-me dar um exemplo. Eu, por exemplo, suponhamos que eu sou um jovem solteiro, vamos imaginar, eu sou um jovem solteiro, eu posso orar por uma pessoa ímpia para namorar com ela? Sim ou não? Posso ou não? Não. Por que eu vou orar? Porque já está escrito que luz não se mistura com trevas, que ímpio não tem comunhão com o incrédulo. E aí? Pastor, mas que palavra dura é essa? Num dia de domingo, que está na Bíblia. A Bíblia não é dura, só é dura para quem está machucado. A Bíblia é como um sal. Se você pegar sal na tua mão, não dói, mas se você estiver ferido, vai doer. Então o problema não é o sal, é quem pega, é quem sente, é quem escuta. Talvez você se dói, mas pastor, mas isso é exagero. Não é exagero, está na Bíblia. Se está na Bíblia não é exagero, é algo possível de nós realizarmos. Existem coisas que eu não preciso orar, porque já está revelado. E eu só vou entender isso quando eu estiver com a palavra de Deus, a palavra do Senhor no meu coração. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, Jesus que disse: pedireis o que quiseres e vos será feito. A primeira maneira de você entender a vontade de Deus para a tua vida é através da palavra. É através da palavra. Tem muito crente que não escuta Deus falar. Tem muito crente, eu fiz essa pergunta lá no prato ontem, eu vou fazer para você também. Quem aqui escuta Deus falar todo dia? Se você escuta, você tem. Quem aqui escuta Deus falar todo dia? Talvez seja porque você não abre a Bíblia. Porque se você abrir a Bíblia,
Deus fala. Simples assim. Se você abrir a Bíblia, Deus fala. Ou você só acha que é Deus falando quando vem um profeta na tua porta? Ou você acha que só é Deus falando quando vem alguém dizendo assim diz o Senhor? Ou você acha que Deus só fala quando vem alguém na tua porta e diz assim, eis que te digo? Abra a tua Bíblia e você ouvirá a voz do Senhor todos os dias. Abra a tua Bíblia e todas as vezes que você abrir a palavra do Senhor, Deus estará falando ao teu coração através da pessoa do Espírito Santo. Se você não ouve todo dia, porque você não lê todo dia, passa a ler a palavra de Deus. Passa a dedicar pelo menos um momento, 10 minutos do teu dia, para você ler pelo menos um capítulo da Bíblia, e você ouvirá a voz do Senhor, tão audível quanto essa que você ouve nessa noite. E essa não tem dúvida, porque quando o Espírito de Deus fala, você sabe que é Ele que está falando, porque a palavra ela nos corrige, a palavra nos anima, a palavra nos cura, a palavra nos edifica, a palavra nos consola, porque nós buscamos na palavra, e quando eu busco na palavra, eu vou entender qual é a vontade de Deus para a minha vida. Você pode dizer amém por isso, igreja? Primeira maneira de descobrir qual é a vontade do Senhor é através da palavra. Se vós permanecerdes em mim, a minha palavra permanecer em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Louvado seja o nome do Senhor. Mas existe uma outra maneira também de nós descobrirmos a vontade de Deus. É quando nós confiamos na ação do Espírito Santo. Eu vou repetir. É quando nós confiamos que o Espírito Santo fará o que é melhor para nós. Em Romanos capítulo de número 8. Romanos capítulo de número 8. Olha o que o apóstolo Paulo, ele nos instrui acerca de oração. Romanos 8, verso 26. Ele diz assim: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Em outras palavras mais simples, não sabemos pedir. Não sabemos como pedir, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Olha o que diz o versículo 27. E aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Louvado seja o nome do Senhor. Vou destrinchar esse versículo para você entender. O Espírito de Deus sonda o teu coração, sim ou não? Ele te conhece, sim ou não? Ele sabe os teus desejos, Ele sabe os teus propósitos, Ele sabe os teus sonhos, Ele sabe os teus projetos, Ele sabe as tuas lutas, Ele conhece as tuas lágrimas, Ele sabe que você ora todos os dias. Todos os dias. O salmista ele diz: antes que a palavra chegue ao lábio, à minha boca, tu já conheces e sondas. Deus sabe o que você deseja. Deus sabe o que você deseja antes que você abra a boca para pedir. Essa é a ação do Espírito Santo, amém, irmãos? Mas aí, o que acontece? Eu começo a orar a Deus. Só que às vezes eu não oro da maneira certa. Eu estou orando de uma forma errada, com a motivação errada, com o propósito errado. E eu estou orando, e eu estou pedindo alguma coisa a Deus, e o Espírito Santo conhece o meu coração. Só que o mesmo Espírito que conhece o meu coração, ele conhece a mente de Deus. O mesmo Espírito que sonda o meu coração, ele conhece qual é a vontade de Deus na minha vida. Olha só. O mesmo Espírito que conhece o meu propósito e o meu desejo, ele sabe qual é o propósito de Deus e o desejo dele na minha vida. Então o que o Espírito de Deus vai fazer? Ele vai alinhar. Ele não vai interceder conforme eu quero, mas ele vai alinhar conforme a vontade de Deus. Ele vai começar a alinhar. Ele vai trabalhar no meu coração para que eu comece a alinhar agora a minha vontade e a vontade do Senhor. Os irmãos entendem nessa noite? Entende? Ele vai pegar e vai dizer: Senhor, Deus, não escuta Rafael não, ele não está sabendo o que está pedindo não. Eu sei qual é o teu propósito para ele. Então deixa eu fazer aqui um denominador comum. E ele começa a gemer. E a Bíblia fala que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, gemidos que não podem ser expressos. Ele começa a gemer em nosso favor, a prantear, a chorar,
para que Deus cumpra em mim o desejo dele, para que a minha vontade, a vontade de Deus esteja alinhada, porque Ele sabe o que eu quero, o que eu desejo, o que eu preciso, mas Ele também conhece a mente de Deus e sabe o que Deus quer, o que Deus deseja e o que Deus planeja para cada um de nós. Abraão entendeu o que é isso. Abraão entendeu o que é isso. O que é confiar em Deus? E Deus está na mão dele. Botar no altar dele e dizer assim: Senhor, está aqui. A gente não canta? Quando tudo perante o Senhor teu Deus estiver, e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. O Senhor disse para Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Diz a Bíblia que ele sai da terra dele, mas ele leva o Ló. Falei igual o R.R. Soares agora. Leva o Ló, leva o sobrinho. E ele sai, ele comete aqui um erro, porque a palavra era: sai da tua terra e do meio da tua parentela. Ele sai da terra, mas leva um parente. E a Bíblia fala que eles começaram a andar, e Deus ainda continua abençoando. Se você prestar atenção, Deus só fala para Abraão antes dele sair, depois só vai falar para Abraão novamente depois que ele se separa de Ló. Começou a ter contendas entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão, de maneira que não podiam mais viver juntos. Então o que Abraão falou para Ló? Escolhe para onde tu vai. Quem tinha a autoridade de escolher era Abraão. Mas por que Abraão não escolhe? Porque Abraão estava na dispensação de Deus. Olha só, Abraão estava na dispensação de Deus. Abraão confiava em Deus a tal ponto que ele podia deixar a escolha para Ló. E olha que era sobrinho dele. E olha que ele, como Abraão, como homem mais velho, ele tinha a preeminência de escolha. Mas ele confiava tanto em Deus que ele dizia: eu vou deixar meu sobrinho escolher. E o que o meu sobrinho escolher, Deus está escolhendo o contrário para mim. Isso é deixar na dispensação do Senhor. Não é você escolher. Não é você falar para Deus o que você ou exigir para Deus, não. É você dizer: Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Senhor, eu desejo isso, mas cumpre em mim o teu querer. Senhor, cumpre em mim o teu propósito. Senhor, cumpre em mim teus projetos. Cumpre em mim o teu desejo. A Bíblia fala que Deus opera em nós tanto querer quanto realizar. Deus, Ele tem um querer para a tua vida, e Ele mesmo quer realizar o propósito que Ele mesmo tem sobre você e sobre mim. Mas nós devemos confiar no Espírito Santo. Devemos deixar que Ele nos dê, porque Ele dá o melhor para cada um de nós. Talvez aonde teus olhos têm apontado não é o que Deus tem planejado para você. Quando Ló faz a escolha própria, a Bíblia fala que Ló, ele escolheu as campinas de Sodoma e Gomorra, e ele foi levantando suas tendas até chegar naquela terra infestada pelo pecado. Muitas vezes a gente é enganado pela aparência, porque as campinas certamente é melhor do que os montes. A campina é um lugar bem regado, um lugar mais fácil, certamente é melhor do que os montes. Mas Deus é um Deus que muitas vezes nos leva para o monte, para se revelar para nós, para nos abençoar. Nem sempre o caminho mais agradável aos nossos olhos é aquilo que Deus tem para a nossa vida, mas ainda assim Deus tem o melhor para cada um de nós. Quantos aqui creem nisso, irmão, em nome de Jesus? Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor para cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos crentes nessa noite estão aqui, queridos? Faça um sinal, pelo menos para dizer que você está vivo. Deus tem o melhor para a tua vida. Talvez o teu propósito no teu coração está te levando para o abismo. Talvez o propósito do teu coração está te levando para longe de Deus. Talvez o propósito do teu coração está te levando para Sodoma e Gomorra. Mas estenda, coloque na mão do Senhor e deixa Ele governar a tua vida. E assim você descobrirá qual é a vontade de Deus para você. É dessas duas formas. A primeira, confiando na palavra, tendo comunhão com o Senhor. Mas a segunda é entender qual é a vontade dEle, deixando na presença do Espírito Santo. Aí mais uma vez eu te falo, só usar o nome de Jesus não adianta. Em casa você pode abrir a Bíblia. Se você quiser abrir a tua Bíblia agora, Atos capítulo 19, você vai entender o que eu vou dizer aqui. Em Atos capítulo 19, verso de número 13 a 16,
Eu não ia ler não, mas eu vou ler melhor, para você entender que só usar o nome de Jesus não é suficiente se nós não estivermos autorizados por Ele. Atos 19, verso de número 16, verso de número 13, diz assim: e alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome de quem? Do Senhor Jesus. Nome de quem? Do Senhor Jesus, sobre os processos de espírito maligno, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o processo de espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Olha que coisa interessante. Jesus, ele deixou uma promessa. Ele diz que em nome dele nós faríamos o quê? Curaríamos enfermos, expulsaríamos demônios, falaríamos em novas línguas. Quem é que disse isso? Foi Jesus? Quem disse isso, irmãos? Os irmãos chegaram? Quem disse isso? Jesus. Ele disse: em meu nome curarão enfermos, em meu nome expulsarão demônios. Esses homens aqui estavam expulsando demônio no nome de quem? No nome de quem, irmãos? Mas por que eles não prevaleceram? Porque eles não tinham autoridade para usar esse nome. Eles não tinham vida para usar este nome. Na verdade, eles nem conheciam o dono deste nome. Por isso que ele falava assim: expulso, esconjuro-vos em nome de Jesus a quem Paulo prega. Tem muita gente usando o nome de Jesus e está dando com os burros na água, porque não tem intimidade com esse Jesus. Quer usar o nome de Jesus sem ter comunhão com Ele, quer usar o nome de Jesus sem ter intimidade com Ele, quer usar o nome de Jesus sem estar alinhado com Ele, quer usar o nome de Jesus simplesmente por usar. Você nunca vai chegar a lugar nenhum se você não tiver intimidade com aquele a qual você invoca o nome, se você não tiver comunhão com o Espírito Santo, se você não tiver com a tua vida no altar. Porque se você usar o nome de Jesus por usar, você vai ser fracassado no teu empreendimento. Então só usar o nome de Jesus não é suficiente. Usar o nome de Jesus aqui é estar alinhado à sua vontade. Mas o texto não termina aí. O texto que nós lemos no início diz: se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Mas ele tem uma vírgula e diz assim: a fim de quê? Preste atenção. A fim de quê? Essa palavra a fim de quê mostra o propósito pelo qual ele vai nos atender. A fim de que o Pai seja glorificado no Filho. A fim de que o Pai seja glorificado. Você está orando por esse sentido? Você está fazendo esse pedido de oração? Qual é o propósito? Dizer que você conseguiu porque você colocou muito joelho no chão? Se exaltar e dizer: está vendo, irmãos? Fui fiel, fui temente a Deus, consegui essa casa, esse emprego, este carro, a minha cura, consegui este dom, porque olha, é muito joelhinho no chão, irmão, é muito preço pagando. Deus não tem compromisso com o teu ego, não. Deus não tem compromisso com a tua vaidade, não. Essa história de você ficar no palco e outro ficar lá embaixo, isso não é coisa de crente. Porque tudo aquilo que Deus nos dá não é para a nossa glória, mas é para a glória dEle. Tudo aquilo que Ele faz na nossa vida não é para que eu venha a ser glorificado, mas é para que Ele seja glorificado na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Conseguiu a cura? Foi Deus que deu. Conseguiu um casamento? Foi Deus que deu. Conseguiu riqueza? Foi Deus que deu. Conseguiu carro, casa, seja o que for, foi Deus que deu. Tudo é para a glória dEle, tudo é para a honra dEle, tudo é para louvor do nome dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Temos que tirar de nós esse ego de super crentes. Temos que tirar de nós essa vaidade espiritual que muitas vezes permeia o nosso coração, de nos acharmos melhores do que os outros porque as nossas orações foram atendidas. Queridos, só estamos aqui hoje porque Deus tem graça por nós. Só levantamos porque Ele teve misericórdia da gente. Só comemos porque Ele tem nos dado o nosso pão de cada dia. Quem aqui é forte o suficiente para ficar 5 minutos sem o ar? Eu sei, irmãos, o que é você se faltar ar. Você querer falar e você não conseguir.
você se sentir fraco para falar. A gente vê qual é a nossa debilidade, a nossa fraqueza diante do Senhor. Por isso, tudo aquilo que você consegue aqui nesta terra, declare que a glória é dele, declare que a honra é dele. Tudo, absolutamente tudo. Deus te deu um dom, que seja para a glória dele. Se canta bem, prega bem, ora poderosamente, visita, evangeliza, seja o que for, seja tudo para a glória dele. Quer comais ou bebais ou façais qualquer outra coisa, que seja feita para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele te honra para você honrar Ele. Ele não te honra para as pessoas olhar para você e dizer: fulano de tal, ele é especial, fulana de tal é abençoada. Não, Ele te honra para que através da honra dele na tua vida as pessoas possam ver Ele. Através daquilo que Ele te dá, as pessoas possam ver a manifestação do poder dele, da misericórdia dele na sua vida. Quantos me entendem aqui? Diga glória a Deus. Deixa-me dar um exemplo bíblico. Mordecai, ou Mardoqueu, tio de Esther, primo de Esther, né? Ele ficava na porta do rei. Olha que coisa bonita. Na porta do rei Assuero. Um dia, Mordecai, ele viu dois eunucos tramando a morte do rei Assuero. Se não me falha a memória, Bigtan e Teres, ou Zeres. Dois eunucos que estavam lá tramando. O que Mordecai faz? Ele pega e avisa a Esther. Eles começam uma investigação e descobrem que de fato aquilo que Mordecai estava falando, que havia uma trama contra ele, era o que iria acontecer. Então a Bíblia fala que foi, então foi escrito nas crônicas do rei. E acabou. Mordecai voltou para a porta e ficou lá. Passado um tempo, o rei olha para um homem do seu reino, cujo nome era Amã, e ele fala que ele ia engrandecer Amã. Ele iria colocar Amã sobre um dos principais do reino dele. Amã encheu o coração dele de orgulho. Então por onde Amã passava, as pessoas se curvavam. Afinal de contas era um homem do lado direito do rei. Afinal de contas era o segundo do reino. Só que Mordecai não se curvava, porque no Mordecai ele sabia que só podia se prostrar diante do rei verdadeiro, do Deus eterno, que era o Deus Todo-Poderoso. E Amã, quando passava, Mordecai não se curvava. E Amã começou a ficar incomodado com aquilo, porque ele queria ser honrado também por Mordecai. Ele queria que Mordecai o honrasse, mas ele não honrava. Até que chega um dia que ele entra na casa do rei e ele vai com um plano para acabar com os judeus. Ele ia acabar com todos os judeus que estavam lá dentro do reino, simplesmente porque ele não via Mordecai se curvando perante ele. Só que o que Naamã não sabia é que na noite anterior o rei não teve sono, o rei não conseguiu dormir. Deus tirou o sono do rei Assuero, e ele queria então agora ter o sono. Aí chama alguém e fala assim: me dê o livro das crônicas, vamos ler um pouquinho. Deus é maravilhoso. Vamos ler um pouquinho, para quem sabe o sono chegar, não é isso que a gente faz? Aí começaram a ler para ele. Aí ele viu lá no rei, nas crônicas, que um certo homem, cujo nome era Mardoqueu, tinha poupado a vida dele quando ele falou de um trama de dois homens. E então o rei Assuero lhe perguntou: o que fizeram para este homem? Não fizeram nada, rei, porque tem um tempo de Deus honrar a gente. Tem coisas que você faz hoje que você não vai ter recompensa agora. Tem coisas que você faz agora que você não vai ter recompensa, mas Deus, ele não se esquece. Tudo está escrito perante o seu livro, tudo está escrito na memória do Senhor, pode ter certeza absoluta. Aí o rei disse: não fez nada? Nada. Quem está no pátio? O rei talvez ficou agoniado. Quem está no pátio? Tem Amã. Amã estava vindo para falar do plano dele. Tem Amã. Vem cá, Amã, deixa eu conversar contigo. Amã chega. Aí ele fala assim: Amã, o que eu devo fazer para um homem que eu quero honrar? Eu quero honrar um homem, o que eu devo fazer? Amã, a Bíblia fala que ele pensou no seu coração: quem o rei quer honrar senão a mim? Amã pensou que era para ele. Ele disse: faz o seguinte, rei, pega as vestes reais, coloca sobre este homem.
pega o cavalo que o rei anda e coloca este homem sobre o cavalo. Pega a tua coroa e coloca nele. E pega um dos nobres do teu reino, para que vai puxar o cavalo, dizendo: assim se fará o homem a quem ao rei deseja honrar. Boa ideia, Amã. Vai lá agora na porta, pega Mordecai, coloca a minha roupa, coloca no meu cavalo, coloca a coroa, e você, Amã, vai puxar o cavalo, e você vai passar pelas ruas da cidade, dizendo: assim se fará o homem a quem ao rei deseja honrar. Amã engoliu seco, mas teve que fazer. Amã teve que honrar Mordecai. Pastor, o que o senhor quer fazer com isso? Calma. Mordecai estava com a roupa do rei, estava sobre o cavalo do rei, estava com a coroa do rei. Estava sendo honrado, sim ou não? Sim ou não? Porém, quando acabou aquele passeio, ele teve que tirar a roupa, ele teve que sair do cavalo e devolver a coroa, e voltou para a porta, porque ele foi honrado, mas tudo que ele tinha era do rei. Quantos aqui me entende? Deus te honra, mas tudo é do rei. Deus te honra, mas tudo é do rei. Deus te honra, mas tudo é do rei. A coroa não é minha, o cavalo não é meu, as vestes não é minha, o dom não é meu, o talento não é meu, a riqueza não é minha, os bens não é meu, porque tudo é do rei. Tudo é do Senhor. A Ele a glória, a Ele a majestade, a Ele o domínio sobre todas as coisas. Dará e a sua manávia. Tudo é dele, tudo é dele, tudo é dele. Amã, ou melhor, Mordecai tirou e voltou para onde? Para a porta, porque lá era o lugar dele. Entenda, querido, aquilo que Deus te dá não é para a tua glória, é para a glória dele. Ele vai atender a tua oração quando a tua oração tiver como resultado glorificar o nome dele. Ele vai atender a tua oração quando a tua oração tiver como finalidade louvar o nome dele, e você dizer: eu estou aqui porque Deus me trouxe aqui, eu estou aqui nessa posição porque Deus me colocou aqui. É esse o propósito, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus está falando contigo aqui nessa noite. Deus está falando contigo aqui nessa noite. Ele quer atender a tua oração, Ele quer responder para você, mas você tem que entender que tudo é dele. Você não conseguiu nada pela força do teu braço, pela tua inteligência, não. Foi Ele que abriu a porta, foi Ele que te deu aquela oportunidade, foi Ele que te deu, foi Ele que te colocou naquele lugar, foi Ele que criou essa circunstância, foi Ele que fez. Portanto, a Ele seja a glória, a Ele seja o louvor, a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Aleluia. Então, não é tudo que tu pedir. Deus, mata o meu vizinho. Ele não vai fazer isso. Deus, me dá muito dinheiro para me comprar uma Ferrari e passar perto daquele irmão que não me deu carona. Ele não vai fazer isso. Deus, me deu uma casa só para me mostrar que eu sou capaz, para que aquela pessoa que me humilhou agora vai ser pisada. Não, meu irmão. Quem te viu na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, tem que ver Jesus em você. Quem te viu na prova e não te ajudou, quando vê você lá no palco, tem que ver Jesus sendo brilhando na tua vida. Não é você, não sou eu, é Ele. Tudo é dele, tudo é para Ele. Você pode ficar em pé por um momento? Oh, aleluia. Eu quero adorar o Senhor Jesus com um louvor para nós orarmos. Muitas vezes as nossas orações não são atendidas, porque nós não sabemos orar de fato como convém. Porque às vezes eu estou orando simplesmente por orgulho próprio. Porque às vezes eu quero que Deus me dê algo para que eu possa pisar nas pessoas. Não, não é esse o propósito.
a oração Ele vai responder para a glória dEle. Mas a tua vontade tem que estar alinhada à vontade do Senhor. Jesus, Ele sabia muito bem disso. Quando Ele ora no Getsemane, Ele fala assim: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, senão a tua. Tiago, ele diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, pedis para esbanjardes em vossos prazeres. Quando nós entendemos que a vontade do céu tem que ser feita na terra, e não a vontade da terra tem que ser feita no céu, Deus nos atende. A oração, ela tem uma finalidade muito maior do que fazer com que Deus cumpra o teu desejo. A oração nos leva muito mais à submissão do que à exaltação. Há muitas pessoas pregando que nós temos que exigir de Deus ou cobrar de Deus. Nós não temos esse direito. Nós não temos direito nenhum de cobrar do Senhor nada, porque se eu estou vivo hoje é pela misericórdia dEle. Se você está vivo é pela graça dEle. Nós não temos direito de exigir de Deus nada. Podemos pedir, mas que seja sempre feita a vontade dEle em nossas vidas. E se a vontade dEle for um não? E se Ele não quiser curar? E se Ele não quiser abrir a porta? E se Ele não quiser fazer o que você planeja? Mas Senhor, eu sonhei, eu planejei. Senhor, quantas vezes eu busquei a Tua face de madrugada, eu jejuei. E se Ele não quiser fazer? Vai ser como uma criança mimada, pirracenta, que vai bater o pé e vai se afastar dEle. Se Ele te deu não, é porque Ele sabe que o não é melhor para você. Se Ele te deu não, é porque Ele sabe que talvez você não esteja preparado para receber o que você deseja. Talvez não é o tempo e nem da vontade do Senhor que você receba. Em todo tempo Ele é Deus. Em todo tempo Ele é Senhor. Busque mais o abençoador do que a bênção dEle. Quando o Senhor Jesus fez peixe, fez a pesca maravilhosa, lá em Lucas capítulo 5, a Bíblia fala que os homens que ali estavam, com as suas redes quase arrebentando de tanto peixe, eles largaram tudo, deixaram tudo e seguiram Jesus, porque o abençoador é muito melhor do que a bênção. Aquele que te abençoa é muito melhor do que a bênção que Ele derrama sobre você. Buscar a face do Senhor é diferente de buscar as suas mãos. Tem gente que é interesseiro e só busca as mãos de Jesus, mas nós devemos buscar a sua face, porque em todo o tempo Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Amém? Cante comigo. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Você pode cantar? A te adorar pelo que és, oh Senhor. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus. Oh Senhor, minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és, oh Senhor. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, Namai, Assuima, Nave, Akovanai, aleluia. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tu minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor.
Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo mesmo. se a doença vier, Ele é Deus, se curado eu vou. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus. mas se não der, continua sendo Deus. Nós não adoramos ao Senhor por aquilo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Oh, aleluia! Adore, 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 adore ao Senhor. Haja o que houver, se Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir, mas se fechar, se a doença vier, se curar eu vou. Aleluia, aleluia. Continua sendo Ele é Deus, pra sempre Deus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Feche teus olhos, querido. Feche teus olhos, enquanto os músicos ainda continuam ministrando este louvor. Feche os teus olhos e comece agora a fazer uma introspecção. Comece agora a fazer uma análise do teu coração, dos teus pedidos. O que você tem pedido ao Senhor é da vontade dEle, está alinhado com a vontade dEle. O que você tem pedido a Ele vai servir para a glória dEle. O nome dEle será glorificado. Comece a fazer uma análise, comece a pensar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço que o Senhor venha sondar os nossos corações. Pai, comece a olhar para nós, Senhor, e comece a nos mostrar o porquê algumas orações que nós fazemos não são atendidas. Comece, Senhor amado, a nos revelar se nós estamos pedindo alguma coisa contra a Tua vontade. Eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor tem o melhor para nós, o melhor para a nossa vida, o melhor para a vida de cada um dos Teus filhos, Senhor. Portanto, nos ensine a estarmos alinhados à Tua vontade. Nos ensine a estarmos submissos à Tua vontade. Nos ensine a nos colocar debaixo da Tua vontade. Queremos, ó Pai amado, estarmos fazendo o que o Senhor quer na nossa vida. Não queremos usar da oração, Senhor, como uma exigência. Como, Senhor amado, nós não queremos nos colocar como senhores. Nos colocamos perante Ti como servos. Como servos. Queremos, ó Pai amado, que o Senhor seja glorificado através das bênçãos que a gente recebe, através do Teu cuidado e da Tua provisão. Queremos, ó Pai, refletir Cristo. Assim como a lua não tem luz própria, mas apenas reflete a luz do sol, que assim também seja na nossa vida. Que seja o Senhor refletido em nós, que seja o Senhor sendo manifesto em nós, que seja o Senhor sendo revelado em nós, que nós venhamos a cada momento nos diminuir, nos apagar, para que a Tua glória venha ser revelada em cada um de nós. Queremos, ó Pai amado, colocar diante do Teu altar todo aquilo que o Senhor tem nos dado, seja dons, talentos, bens materiais, bens espirituais. Colocamos diante do Teu altar, porque sabemos que é o Senhor que nos deu, e do Senhor pertence todas as coisas. Colocamos diante do Teu altar a nossa família, colocamos diante do Teu altar os nossos filhos, ó Pai. Colocamos diante do Teu altar o nosso emprego, as nossas finanças. Colocamos diante do Teu altar, Senhor amado, tudo aquilo que nós temos recebido do Senhor. E Te pedimos que o Senhor nos ensine a fazer a Tua vontade, que o Senhor nos ensine a andarmos segundo a Tua vontade, para a glória e honra do Teu santo nome. O melhor lugar para nós estarmos, o melhor lugar não é uma cidade, nem um bairro, nem um emprego, nem tampouco uma igreja. O melhor lugar para nós estarmos, o lugar mais glorioso, é no centro da vontade de Deus. Se você estiver no centro da vontade do Senhor, não importa por onde você anda, você sempre estará debaixo da sua bênção, da sua bênção.